Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natácia Garrido, a primeira booktuber do Maranhão, e você está no canal Beletrista. Vem comigo! Bom, hoje eu trouxe para vocês a proposta de uma leitura compartilhada. Isso. No começo do ano, no começo desse ano, de 2018, o primeiro vídeo do canal traz a proposta do Desafio Literário 2018 A Beletrista. E lá, dentre os itens, né, que se não me engano são 13 itens, são 12? Não, são 13 itens, tinha lá a leitura obrigatória de um calhamaço e eu sugeri que vocês lessem junto comigo esse calhamaço. Então o calhamaço que eu escolhi para nós fazermos a leitura em 2018 é o romance Villette, da autora inglesa Charlotte Brontë. Vocês já ouviram falar da autora, com certeza. Alguém aí já leu esse romance? Aqui é um calhamaço de 815 páginas. 815 páginas é muita coisa, gente. Então eu fiz da seguinte forma, tá? Para que vocês já possam se inserir no desafio, pelo menos no finalzinho do ano e, né, enfim, ter a oportunidade de ler o calhamaço é um desafio mesmo, né? Eu fiz assim, são 42 capítulos e como só temos 4 meses, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, eu separei da seguinte forma, né? Eu até coloquei anotadozinho aqui para eu não esquecer. É importante quando a gente faz um projeto de leitura essas anotações, que aí a gente vai marcando, né, as nossas metas. Então, nesse mês de setembro, eu me propus a ler do capítulo 1 ao capítulo 11, em outubro, do capítulo 12 ao capítulo 22, em novembro, do capítulo 23 ao capítulo 32, e em dezembro, já finalizando, do capítulo 33 ao capítulo 42. Eu creio que dessa forma, não só vocês, mas eu também consiga ler. A questão é que eu estava observando que do capítulo 1 ao capítulo 11 são 186 páginas, né? Mas dá sim pra gente ler uma média aí de 150 páginas, 180 páginas por mês, tá? Daqui para dezembro. Eu escolhi a edição da editora Martin Claret. Eu sei que muita gente torce o nariz, principalmente quem trabalha com literatura, torce o nariz para a editora Martin Claret, mas essa edição tá bem boa, tá? Eu não tenho nada que reclamar. Tem umas notas introdutórias interessantes falando sobre a autora e também falando sobre o romance inglês do século XIX, e isso é muito importante para poder situar um leitor mais desavisado, que talvez você não tenha tanta experiência de ler esses romances do século XIX. Você percebe que eles são realmente mais longos, tá? E também porque ao longo da narrativa, como ela se passa num país cuja língua é a francesa, né, é o francês, você tem aqui tem um glossário que traduz todas as palavras e expressões francesas que a gente vai ter abundância, tá? Ao longo da narrativa. Então é isso. Bom, mas antes de eu comentar aqui com vocês o que eu li do capítulo 1 ao capítulo 11, porque a gente já vai logo comentando, né? Esse vídeo é para isso mesmo. Eu acho interessante fazer um preâmbulo sobre a autora. A Charlotte Brontë, ela tem 3 irmãos, né? 2 irmãs que também foram escritoras, a Emily Brontë e a Anne Brontë, e mais um irmão, tá? Que era o Patrick. Ela é muito conhecida, a Charlotte Brontë, pelo seu romance Jane Eyre, que, nossa, todo mundo, né, ou já leu ou já assistiu a alguma adaptação cinematográfica. Então ela é muito mais conhecida pelo romance Jane Eyre. Acho que Villette não é um romance tão conhecido e eu de fato ainda não havia lido, tá? Daí a minha curiosidade e também de trazer a proposta da leitura aqui para o canal. A Charlotte Brontë, ela morre muito nova, com 38 anos, e as causas dessa morte ainda divergem muito, né, entre os críticos literários. Alguns dizem que ela morreu de febre tifoide, mas a probabilidade mais aceita é que ela morreu mesmo foi de parto, tá? Ela teve várias complicações ao longo da gestação, foi o primeiro filho dela, ela casou também tardiamente, e aí ela morre de parto, o filho também morre, certo? A Charlotte Brontë leva para esse romance Villette, de acordo com a crítica literária, várias
experiências que ela viveu como professora em Bruxelas, na Bélgica. Acho que por isso também que ela vai criar esse país fictício, Labacroissonneur. Vou ter que pedir ajuda aqui dos universitários que falam francês. E Villette, no caso, seria a capital desse país fictício, que fica na Europa. Tá? Eu acho que ela estava falando mesmo, era da Bélgica. Tem muitas questões aqui que são abordadas e que são autobiográficas, né? É também considerado pela crítica literária como o romance mais maduro da autora. Diante disso, dessas informações, dessas curiosidades, é que eu me propus a ler. E estou trazendo para vocês também essa proposta, tá ok? Bom, o que nós temos nesses primeiros 11 capítulos, tá? Então nós temos uma personagem, uma narradora personagem, que é a Lucy Snow. E ela é uma menina que... Ela é uma adolescente, ela começa adolescente, ela é uma jovem mulher, tá? Que começa falando sobre... Ela é órfã, ela mora com os tios e ela passa algumas temporadas na casa da madrinha na cidade de Breton. E nesses primeiros 4 ou 5 capítulos, se não me engano, ela vai passar uma temporada, ela vai narrar, né, sobre essa temporada que ela passa na casa da madrinha dela, que era uma mulher que tinha muitas posses, tá? A senhora Breton. Tem o mesmo nome da cidade, enfim. E ela tem a oportunidade de conhecer uma garotinha de 6 anos que vai parar lá, que é a Paulina, porque a mãe da Paulina morreu repentinamente e o pai ficou muito desolado. Apesar do pai já ter sido divorciado da mãe, ele ficou muito, assim, né, se sentindo-se muito culpado, e aí ele manda a garotinha para casa da senhora Breton para passar uma temporada, porque ele precisa viajar espacialmente, tá? E ela é uma menininha muito voluntariosa, uma menininha até de alguma forma, né, bem precoce, e ela vai dormir no mesmo quarto que a Lucy, né? E a Lucy, ela tem uma característica que de cara eu gosto muito. Ela tem um olhar muito analítico sobre as pessoas com quem ela convive e sobre os fatos que vão acontecer à sua volta. Tá? Apesar dela não ser uma jovem com uma carreira promissora, porque ela não tem posses, enfim, ela não vem de uma família importante, a Lucy, ela é muito arguta, ela é muito perspicaz e ela logo enxerga, assim, que a Paulina é uma menina precoce. A senhora Breton tem um filho e que durante esse período vai estabelecer, assim, uma relação de fraternidade com a garotinha, com a Paulina, e eles vão se dar muito bem, até o momento em que o pai da Paulina escreve uma carta e diz assim: olha, eu já estou bem, já estou estabelecido com alguns familiares meus aqui em Londres e vocês podem mandar minha filha porque eu já estou de boa, né? E aí esse relacionamento, né, que a Lucy tem com a Paulina, bem ali, é interrompido e a Paulina vai para Londres e depois a Lucy volta para casa dos tios. Eventualmente esses tios morrem, porque aí segue a narrativa, né? Esses tios morrem e ela se vê também de fato órfã no mundo, sem meios para se sustentar, e ela começa a pensar: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E tem uma senhora muito rica na cidade onde ela mora e que era muito doente também, é a senhorita Marchmont. Ela não casa, é uma solteirona, mas aí, como ela também está precisando de dinheiro, né, a Lucy, ela acaba ficando um tempo com a senhorita Marchmont. Só que ela pensava, a Lucy, que ela ia ficar muitos anos e de repente a patroa dela morre. Aí ela fica de novo sem saber: meu Deus, e agora? Pra onde é que eu vou? Né? Mas assim, o grande... Eu consegui ter empatia muito grande com essa personagem também, com a Lucy, porque assim, ela é destemida, ela é corajosa, tá? Ela sabe, assim, tem alguns momentos que ela se pergunta assim: poxa, eu não tenho ninguém no mundo, se eu morrer aqui, ninguém vai sentir falta de mim. Mas ela leva tudo assim muito na esportiva e ela não é nem um pouco dramática, ela fala assim com uma consciência, com uma clareza muito grande, mas ela não chega a ser dramática com nada disso, né? Então ela recebe um dinheiro, que é o dinheiro do pagamento dela, que vem um herdeiro, né,
da senhorita Marchmont, ele paga tudo que ela tem que receber. E aí ela vai procurar uma antiga empregada da casa dela. E do nada ela pensa assim, eu vou para Londres, né? Ela nunca tinha saído ali da cidadezinha onde ela morava, eu vou para Londres. Vai ser bom porque eu vou esparecer um pouco e eu vou poder pensar no que eu vou fazer da minha vida daqui para frente. E aí ela também toma essa decisão como sendo algo compensador mesmo para ela, como se fosse umas mini férias que ela ia tirar. E ela atravessa o canal, que eu acredito que seja o canal da Mancha, de algum ponto de onde ela esteja, né? E aí ela atravessa o canal, chega a Londres, aí ela fala dos passeios, que ela conhece os pontos turísticos principais de Londres. E conversando com o garçom da hospedaria, o garçom sugere que ela siga para o país de La Basse-Cour, que é um outro país da Europa, né? Como já falei, a capital é Villette e lá se fala francês. Agora detalhe, Lucy não fala francês, mas ela resolve, não tem assim nenhuma perspectiva e quem sabe lá eu não encontre algum trabalho, né? Eu não encontre uma vida nova para mim, né, e tal. Então ela acaba pegando um navio noturno, não é nem bem um navio, é uma coisa assim até menor. E nesse navio ela conhece uma garota que está indo para Villette também. Ela é interna de uma escola lá, de um pensionato, que é o pensionato da Madame Beck. E nessa conversa, a garota sugere, o nome da garota é Ginevra, a garota sugere que Lucy vá também lá, porque talvez a Madame Beck esteja precisando de uma preceptora para as 3 filhas dela, né? Madame Beck é a diretora da escola, é dona e tal. E aí, isso fica soando bem vago na mente de Lucy. Quando elas chegam finalmente ao país, elas se separam. A impressão de Lucy com Ginevra é de que ela é uma menina totalmente fútil, mas é que é uma menina que sabe muito bem quais são as condições que ela, enquanto mulher, vai enfrentar na sociedade, porque tem uma parte que a Ginevra fala que quem paga os estudos dela e das irmãs é um tio muito rico, porque os pais dela mesmo não têm condições de pagar. E ela diz assim, eu tenho 5 irmãs e 3 irmãos. Com o tempo, nós temos de nos casar com cavalheiros bem idosos, suponho, com dinheiro. Papai e mamãe dão um jeito nisso. Então a gente já percebe também que é uma narrativa que traz bastante da visão irônica e da visão também bem realista já, né? Esse romance eu não considero ele tão romântico assim, já tá mais ali no finalzinho, né? Do período romântico, e aqui ele traz algumas questões para se refletir, né, que são bem interessantes, mesmo para a época, né, são bem interessantes. Bom, aí Lucy resolve pegar uma carruagem até Villette e ela descobre quando chega lá que o cocheiro não pegou a mala dela. Ela chega em Villette à noite e conta com a ajuda de um cavalheiro, que ela não sabe o nome. Ele indica um pensionato. Diz, tem um pensionato que eu acho que você vai, que eu acho que é o que seria adequado para você. E ela chega nesse pensionato e quando ela dá de cara com a placa, né, pensionato Madame Beck, ela acredita que aquilo ali é um sinal do destino. E ela chega, isso já, né, 9 horas da noite. E ela explica para Madame Beck que ela gostaria de ser contratada para exercer algum tipo de atividade ali, né, ou como preceptora ou como empregada, porque ela não tem mesmo para onde ir, tal. E a Madame Beck, logo a gente já percebe que é uma mulher, uma viúva, né, que é dona do pensionato, como eu já falei, tem 40 anos, é extremamente inteligente, é controladora, disciplinada. E também, como ela mesma descreve, bastante fria às vezes, né? Com as próprias filhas. Ela não demonstra muito sentimento de maternidade. Mas Madame Beck, apesar de um pouco desconfiada, ela resolve dar esse voto de confiança para Lucy. Então Lucy se torna preceptora das filhas e com o tempo ela percebe que Lucy pode chegar inclusive a assumir uma das turmas do pensionato, do internato, na verdade, né? E porque na verdade ali era uma mistura de internato com externato, então existiam alunas que moravam e alunas que não moravam lá.
E nesse momento a Lucy ela vai, né, ser professora de inglês de uma turma de meninas que tem mais ou menos 60 alunas nessa turma e que era considerada uma das mais terríveis ali da escola. Também é claro, obviamente, que Lucy reencontra Ginevra e elas iniciam uma amizade mesmo, Lucy reprovando todas as atitudes fúteis, loucas de Ginevra. Mas eu já tô me divertindo muito com essa outra personagem, porque ela é manipuladora, sabe? E ela diz assim, olha, eu não tô nem aí, eu quero mais ir pro baile, eu quero flertar. E tem um rapaz que flerta com ela, que é o Monsieur Isidore, e ela sabe que ele é totalmente apaixonado por ela, então ela fica só manipulando ele. A Ginevra, ela é uma peste, viu? E o tempo todo ela fala pra Lucy essas atentações que ela comete, e Lucy fica o tempo todo dando conselhos. A Lucy, enquanto professora, ela encarna também esse modelo de mulher, apesar de ser jovem, uma jovem aqui nesse momento ela já tem 23 anos, uma jovem que aconselha bastante suas alunas. Um outro fator aqui que é interessante e que ela logo percebe é que em Villette, no país, né, de La Basse-Cour, a religião que é a oficial é a religião católica e Lucy é protestante. Então ela enxerga as coisas de uma forma também diferente. Fala dos dias festivos, das festas católicas aqui, e que a Madame Beck respeitava, inclusive dava como feriados para as alunas e tal. Aí um belo dia, né, que é a inserção desse novo personagem aqui, é o Dr. John, que chega para cuidar, é um jovem médico que auxilia o médico da cidade. Ele é chamado para cuidar da filha mais nova da Madame Beck, que ficou bem doente, né? Estava com uma febre muito alta. E como o outro médico não estava na cidade, estava viajando, então o substituto chega lá. O Dr. John, ele é um rapaz bonito, elegante, charmoso e causa já bastante rebuliço, né, ali no internato. E qual não é a surpresa de Lucy quando reconhece que ele é aquele jovem cavalheiro que auxiliou ela na noite que ela chegou em Villette? E ele fica também surpreso, né, com ela ali já na categoria de professora. Mas enfim, e a Madame Beck parece, no ponto em que eu estou, né, parece que ela tem sentimentos para com o Dr. John, só que aí existe um abismo, né, digamos assim, de idade. Eu não vou nem dizer isso, gente, porque isso parece até muito tradicional, né, e nem é. Mas aqui é uma diferença de idade de 14 anos. Enfim, eu não acho que diferença de idade sirva, né, ou seja algo assim muito grandioso. Mas o fato é que dá a entender que a Madame Beck queria casar de novo. E vira um falatório também na cidade, porque o Dr. John acaba retornando em outras vezes ao mesmo internato para cuidar de outras alunas que também adoecem. E todo mundo fica com sabe aquela picuinha, todo mundo na fofoquinha, diz assim, ai, mas eu acho que ela devia mesmo era casar com ele, que ele devia casar com ela afinal de contas tem uma vida já estabilizada, tem as posses dela e tudo, né? E tudo mais. Então é nesse ponto que eu também não sei se a Lucy sente alguma coisa pelo Dr. John. E vamos descobrir aí nos próximos capítulos qual é o segmento dessas aventuras, né? Eu não queria que vocês se desmotivassem com a extensão da obra, porque até agora eu tô gostando bastante. É só a gente lembrar também que no século XIX a maior forma de entretenimento burguês era a leitura do romance, e ele era publicado de capítulo em capítulo nos folhetins. Então a gente pode fazer uma relação com o que acontece nos dias de hoje, né? É a telenovela. Então, se você acompanha a sua telenovela preferida aí nas emissoras preferidas que você tem, né, todos os dias, era basicamente assim que funcionava o romance do século XIX. Por isso é que se justifica a quantidade de páginas, né? Essa extensão longuíssima
né, desse gênero, 800 páginas, 700, 600 páginas. Se você pegar qualquer romance do século XIX, eu acho que dificilmente você encontra algo menos do que 400 páginas, tá? Mas não se desmotivem, venham junto comigo, por favor, até dezembro a gente vai falar sobre Villette aqui no canal. Tá bom? Combinado? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, beijos e até a próxima. Tchau!